seja falso. Para isso, venho aqui para o rascunho. Já fiz uma prévia aqui para adiantar o tempo para vocês. Tabela verdade. A tabela verdade ela é feita de proposições e conectivos. Eu preciso pegar as proposições que eu estou trabalhando e juntar os conectivos que tem na minha proposição composta. As colunas da tabela, a tabela é essa aqui, olha, eu já até adiantei aqui para vocês. Nas colunas da tabela eu vou colocar as proposições e os conectivos. Quais são os conectivos? Quantos você quiser, dependendo de quais você esteja precisando usar. De regra, você precisa colocar logo as proposições. Se aqui na questão que eu estou querendo analisar, eu tenho a proposição P e a proposição Q, eu vou começar aqui na primeira coluna com P, aqui na segunda coluna com o Q. Eu coloco logo as duas proposições. E aqui na frente eu vou colocar os conectivos, quantos eu quiser. No caso da nossa questão, a gente precisa de uma implicação. Quero saber o que acontece na implicação quando eu atribuir os valores aqui. Então, você começa colocando essas colunas. Eu estou construindo a tabela. Mas quantas linhas eu preciso colocar aqui? Nas linhas, você vai colocar os valores lógicos. No caso aqui, para P, você vai colocar as opções de verdadeiro ou falso. E para Q, você vai colocar as opções de verdadeiro ou falso. Quantas linhas eu preciso colocar aqui na minha tabela? Essa quantidade de linhas ela tem relação com a quantidade de proposições. Se eu vou analisar duas proposições, ou seja, uma proposição composta por duas proposições simples. São duas proposições que eu vou analisar. Então, eu tenho que colocar os dois valores lógicos, que é verdadeiro ou falso, nunca uma terceira opção, e vou elevar a quantidade de proposições, que a gente chama de N, que nesse caso aqui o meu N é igual a 2. Então, isso aqui será 2 elevado a 2. Isso é igual a 4 linhas. Então, se eu tenho uma proposição composta, que ela é composta por duas proposições simples, que é essa nossa aqui, olha, eu tenho a proposição S, que é a sentença, que ela é composta por P e Q, apenas duas proposições. Quando eu for construir a tabela verdade desta situação aqui, a tabela verdade terá 1, 2, 3, 4 linhas, por causa dessa essa norma aqui que rege a construção da tabela verdade. Se tivesse, por exemplo, P, Q e R, se fossem três proposições, então seriam os dois valores lógicos elevado a 3. Isso era igual a 8. Eu precisaria colocar 8 linhas. E assim sucessivamente. A quantidade de colunas você vai colocar as duas proposições, ou se fosse 3, nesse caso aqui, né, seria PQR, e você já coloca logo a quantidade de linhas. Você pega essa quantidade de proposições e coloca ela como expoente do 2. Vai ser 2 ao quadrado se forem duas proposições, 2 ao cubo se forem 3 proposições, 2 à quarta se forem 4 proposições, e assim você vai determinar a quantidade de linhas, tá bom?